Aí, pessoal, estão curtindo? Eu tô curtindo de montão. Deixa aqui, ó, seu comentário aqui do lado. Diversidade e inclusão. Como construir um ambiente saudável às diferenças? Para este bate-papo, a Gabi ela recebe Fabiana Sinrotti, VP Women Resources da Mastercard. Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um bate-papo do RH Top Talks. E o assunto agora é um tema essencial, muito caro para a sociedade e, claro, para as empresas, a diversidade. Mas como colocar a diversidade na prática? Como construir ambientes realmente diversos e saudáveis às diferenças? Para saber um pouco mais sobre isso, a gente está aqui com a nossa convidada, a Fabiana Sinrotti, vice-presidente de RH da Mastercard. Muito obrigada, Fabi. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer poder estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Fabi, já estou chamando de Fabi, né? Por favor. Estamos em casa. Eu queria começar bem do começo mesmo, né? Na sua opinião, qual o peso que as empresas têm dado para a temática diversidade? Claro, se você quiser compartilhar um pouquinho como tem sido na Mastercard. Obrigada. A temática da diversidade ela é fundamental porque ela é o certo a ser feito, é para onde a sociedade precisa evoluir. O que a gente vê hoje é que algumas empresas já estão bastante avançadas neste tema e outras ainda estão engatinhando. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma empresa, a Mastercard, que está bastante avançada nessa discussão e com práticas muito sólidas, muito importantes. A gente tem uma cultura, a gente fala muito da nossa cultura de decência. Então, a diversidade, ela é um pilar fundamental da cultura de respeito e de decência que a gente deve ter no nosso dia a dia de trabalho. A gente costuma dizer que a gente faz o doing good by doing well by doing good. Então, o que é muito importante para a Mastercard? Que a gente possa trazer a inovação como parte da diversidade. A gente é uma empresa de tecnologia de meios de pagamento. A inovação é parte do nosso DNA. E a gente não tem como avançar na inovação se a gente não tiver em conta a diversidade. A diversidade em vários recortes. A diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de background, de experiências passadas que as pessoas tiveram. Então, isso está muito, muito presente no nosso dia a dia, em práticas, como eu comentei, muito sólidas. Posso dar alguns exemplos dessas práticas, como, por exemplo, os nossos grupos de afinidade. A gente hoje tem 5 grupos de afinidade dentro da Mastercard. Em cada um deles, a gente tem a participação de diversas pessoas, de áreas distintas, de níveis hierárquicos distintos, e a gente consegue dar voz a essas pessoas, ouvir quais são as dificuldades, quais são os desejos, como é que a gente precisa melhorar, e isso traz um ganho muito grande para a Mastercard como um todo. E, Fabi, você acha que ainda existe, né? Claro, a gente não pode falar pelo mercado todo, mas ainda existe um gap entre o discurso e a prática quando o tema é diversidade no mercado? Se fala muito, a teoria, né, é muito linda, mas na prática não é isso que acontece. Qual o risco disso acontecer, né? Eu acho que as empresas estão em momentos muito distintos na evolução do tema da diversidade. Eu vi, por exemplo, na semana passada, quando a gente teve o Dia das Mães, alguns comentários no LinkedIn de empresas, de muita gente dizendo, puxa, as empresas falam parabéns pela maternidade, mas a gente sabe que no Brasil 50% das mulheres é desligada dos seus empregos quando retornam da licença maternidade, que é uma barbaridade. A gente sabe que ainda tem empresas que em entrevistas querem saber se a mulher tem intenção ou não de engravidar, ou com quem ela deixa o filho, e se ela vai precisar faltar ao trabalho para cuidar dos seus filhos. Então, a gente ainda tem, infelizmente, na sociedade, no mercado brasileiro, um abismo muito grande entre as práticas das empresas. As empresas que estão mais avançadas em termos de diversidade, elas hoje conseguem ter práticas muito importantes para isso. A Mastercard, por exemplo, a gente tem 100% de retenção das mulheres que retornam de licença maternidade até 2 anos depois que retornaram da licença maternidade.
Por que que isso acontece? Em função de programas que a gente tem, por exemplo, trabalho remoto, que a gente já tinha antes mesmo da pandemia. A gente tem a licença paternidade de até 112 dias. Então, isso faz com que o gestor, para ele, não, tanto faz se ele vai contratar uma mulher que pense em engravidar ou um homem, porque ambos vão sair de licença. Isso estimula não só o contato do pai com o bebê, mas também que haja menos disparidade de gênero dentro da organização. Então, a gente ainda tem muito que avançar nisso. E hoje, a Mastercard, por exemplo, tem 47% de mulheres na organização e 50% no nível de liderança. Que bacana. Sabemos que isso é muito acima da média das empresas brasileiras. E acho que esse tipo de discussão é muito importante para que a gente fomente essas práticas, para que a gente possa evoluir como sociedade. Perfeito. E, Fabi, no nosso título aqui do bate-papo, a gente provoca que diversidade não é só contratar. Mas, claro, é uma parte fundamental do processo. Você precisa atrair e depois reter. A gente fala um pouquinho na sequência sobre essa segunda etapa. Mas a parte de recrutamento e seleção, como que isso dá na prática? O que para você, na sua opinião, para a Mastercard, é um processo realmente inclusivo? Um processo para ser inclusivo, ele precisa garantir que a gente tenha uma diversidade de candidatos na etapa final do processo. Muitas vezes você abre uma posição, você recebe lá um monte de currículos e muitas vezes a maior parte dos currículos são de pessoas que têm uma experiência muito parecida. Ou, por exemplo, a gente tem, como a gente trabalha em tecnologia, muitas vezes a gente recebe muito mais currículos de homens. A gente precisa garantir que a gente tenha explorado todas as possibilidades no nosso grupo final de candidatos finalistas. Tá. A gente também precisa garantir que pessoas com experiências diversas participem do processo seletivo. Então, para a gente, é muito importante que tenham mulheres, que tenham outros recortes de diversidade também nos finalistas dos processos seletivos e que pessoas também diferentes participem como avaliadores dos processos seletivos. Tá. A gente tem, por exemplo, no nosso programa de trainee, ao invés de ser o gestor da área que vai ter o trainee, que avalia os candidatos a trainee, a gente tem um grupo diverso de gestores que avaliam candidatos para todas as áreas da empresa. Por quê? Porque o trainee ele não tem que ter o fit com uma área específica, ele tem que ter um fit com os nossos valores, com a nossa cultura. Então, a gente promove que um grupo de 4 ou 5 gestores diversos participem deste processo seletivo. Perfeito. Aí, agora, passando, então, para... A gente falou de atração, a gente fala muito, né, de diversidade na atração, dessa importância de atrair os talentos, mas não é suficiente só você atrair, é parte importantíssima, mas a partir do momento que eles fazem parte da sua cultura, eles precisam pertencer a ela, né? Então, como vocês têm visto essa parte da retenção e como construir os ambientes saudáveis, diversos, para que as pessoas fiquem e tenham o propósito de ficar naquela empresa? Essa é uma questão muito importante, porque depois de contratar, a gente precisa garantir que as pessoas sintam-se bem na empresa, que percebam que há representatividade e que percebam que há possibilidade delas evoluírem na carreira delas. Então, um dos pontos mais importantes, dos programas mais sólidos que a gente tem para isso, são programas de mentoria. A gente tem um programa específico de mentoria, por exemplo, para funcionários negros e pardos. É um programa muito interessante, é um programa global, então os funcionários eles têm a possibilidade de ter essa mentoria de carreira com executivos negros e pardos da Mastercard de qualquer lugar do mundo, ou seja, do Brasil ou de outros países. Isso é fundamental em termos de representatividade e também para que a pessoa possa discutir quais são os desafios que ela tem em função daquele recorte. A gente tem também um programa de mentoria específico para mulheres. Então, tanto um programa de mentoria para
pensar em próximos passos de carreira e qual é a melhor forma da pessoa seguir evoluindo dentro da carreira. E também temos um programa que prepara mulheres da liderança para assumirem posições em conselhos inicialmente de ONGs e depois também em conselhos de outras empresas, porque só com isso, só garantindo a representatividade da diversidade na liderança e no conselho das empresas, é que a gente vai conseguir, de fato, transformar a sociedade. Você tocou num ponto até que eu ia perguntar na sequência da importância da diversidade, mas em cargos, né, de liderança, comitês, porque ainda tem um gap importante nisso. Eles atraem, têm a diversidade, mas falta ainda chegar nesses cargos, né? Então, é muito importante que a diversidade aconteça em todos os níveis da organização. Uma outra maneira da gente avaliar a retenção é ter indicadores muito claros. Então, a gente tem indicadores de diversidade muito bem definidos dentro da organização, e isso é muito importante que seja acompanhado. A gente também avalia nas nossas pesquisas de satisfação, que a gente tem todo ano, a gente chama de Employee Survey, a gente tem perguntas muito específicas, como é que a pessoa avalia que é o respeito dentro da organização, como é que ela sente que é a evolução de grupos diversos dentro da organização, e a gente avalia isso também como um indicador à parte para ter certeza que a gente está caminhando pela via correta. Perfeito. Eu ia te perguntar dos indicadores, porque a partir do momento que você cria ações, estratégias, é importante também para o negócio você provar que elas são importantes, que elas estão tendo o resultado Y, Z. Então, você citou alguns, tem outros indicadores e como eles têm impactado no negócio de vocês, como vocês estão mostrando que a diversidade é não só essencial, não existe empresa, sociedade sem diversidade, mas que também ela é importante para o negócio. A maior importância para o negócio que a diversidade traz é a possibilidade da gente ter mais inovação. Se a gente tiver todo mundo igual, a gente só vai ter ideias iguais. Então, a gente entende que a diversidade traz inovação para o nosso negócio. Sendo uma empresa de tecnologia, a inovação é fundamental no nosso dia a dia. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente tem o grupo de afinidade Pride de orientação sexual. A gente fez um trabalho em conjunto de algumas ideias que partiram disso. A gente tem o cartão com o nome social. Então, é fundamental, né? Uma pessoa trans, por exemplo, uma pessoa que tem um nome social diferente do nome de nascimento, ela não tem que passar por nenhum constrangimento quando ela vai fazer um pagamento ou quando ela vai ao banco. Então, isso é um dos tópicos que vem da diversidade e que é incorporado no nosso negócio, no dia a dia. Legal. Fabi, você citou um pouquinho sobre as lideranças, e a gente sabe que as lideranças é parte fundamental de todos os processos que você citou agora, estratégias, ações, investimento. A liderança fica lá no dia a dia, próximo das pessoas. Então, óbvio, é uma parte importantíssima. É possível treinar essas lideranças para o tema de diversidade, trazer a importância, reforçar a importância, como eles podem agir? Vocês tem feito isso, esse treinamento? É fundamental treinar a liderança no que diz respeito à diversidade. Tem dois aspectos muito importantes. Primeiro é a gente garantir que as pessoas que a gente está colocando na liderança da organização, seja atraindo do mercado, ou seja evoluindo dentro da empresa, sejam pessoas cujos valores estejam alinhados com os valores da Mastercard, com a nossa cultura de decência e respeito. Então, isso é fundamental, porque valor você não treina. Você precisa garantir que a pessoa tenha e esteja alinhado. Depois disso, é muito importante que haja um letramento relacionado à diversidade, porque hoje a gente sabe de coisas que a gente não sabia, e antigamente a gente tolerava comportamentos que hoje não são tolerados. Sim. Então, é fundamental que a gente treine a liderança na questão de diversidade. Eu vou dar um exemplo prático de um evento que a gente fez com os grupos de diversidade há algumas semanas, que foi muito impactante e impactou todos os níveis hierárquicos da organização. A gente estava discutindo um pouco, puxa, como é que a gente vai abordar a questão
de Dia das Mães esse ano. E aí a gente fez um evento que a gente trouxe mães em diversos recortes de diversidade, e para contar um pouco quais eram os desafios da maternidade relacionados à diversidade. Então, a gente teve lá a mãe de uma funcionária negra que foi contar que dificuldades a mais tem a maternidade negra nesse país, que é um país que, infelizmente, a gente sabe que o racismo ainda permeia o dia a dia. A gente teve lá como convidada para esse painel a mãe de uma criança trans, contando da experiência dela. A gente teve uma mãe que é parte de um casal de 2 mães, contando quais eram as dificuldades. Então, são eventos que permitem que as pessoas possam sair um pouco Uma conversa única também. de uma conversa única e possam olhar outros aspectos e pensar qual é a minha responsabilidade como pessoa, como parte da sociedade brasileira, em melhorar a vida, né, dessas pessoas e da sociedade como um todo. Então, a liderança, isso é parte de um treinamento, isso é parte de um letramento que faz com que a gente olhe quais são os aspectos que envolvem a diversidade. Qual é meu papel nisso? Legal. E nesse letramento, nesse processo educacional também, né, podemos dizer que é educacional, qual que é o papel do RH para oferecer ferramentas e ações para que isso aconteça na prática? Não só do RH, talvez precise de consultorias, né, uma ajuda externa para trazer essas informações, trazer esse conhecimento. E aí, só complementando, eu acredito que tem um mix de ações, você citou várias hoje, né, que vocês já fazem, mas para quem ainda está no básico, digamos assim, na sua opinião, tem uma ação que seja mais prioritária, que o investimento seja o número 1, por exemplo, letramento, canal de afinidade, canal de denúncia, enfim. Tem, na sua opinião, para quem ainda está no básico do básico, qual que é o número 1? É difícil eleger um só. Acho que é um conjunto de ações, mas acho que, no meu ponto de vista, a principal questão para que a diversidade possa ser trabalhada nas empresas é que haja respeito. Então, é tolerância zero para o desrespeito. Pode ser através de canal de denúncia, mas tem que ser no dia a dia. Você precisa deixar claro que comportamentos passados não são tolerados mais atualmente e nem deveriam ter sido tolerados no passado. Então, eu acho que os grupos de afinidade são fundamentais para isso. E para quem está começando, uma recomendação que acho que nos ajudou muito e que é muito impactante até hoje, é que os grupos de afinidade eles sejam formados tanto por funcionários que fazem parte daquele recorte de diversidade, mas também dos aliados. O papel dos aliados é fundamental para que essas vozes sejam devidamente ouvidas e para que as dores sejam repartidas. Então, eu recomendo muito que as empresas montem grupos de diversidade com aliados e que tenham pessoas da liderança como sponsors desses grupos de diversidade. A gente tem isso na Mastercard, são 5 grupos, e cada um deles tem um sponsor da liderança, que leva para o grupo da liderança quais são os principais pontos, qual é o plano de ação, qual é o investimento necessário, e ajuda nessa condução dessa jornada. E, Fabi, fico pensando também que, como você falou do exemplo do Dia das Mães, né, que você trouxe várias realidades, intersecção, né? Mas são muitos temas dentro de diversidade, muitos temas mesmo, né? A gente tem racial, etarismo, que é um tema que está crescendo muito também, equidade de mulheres e homens, enfim, tem muito, muito assunto. Como abraçar todos eles, não correr o risco de deixar um de fora, ou a gente dá mais atenção para um, mas naquela empresa, talvez, tem um público que não está sendo visto. Qual é a forma de entender que o seu discurso está fazendo sentido para o seu público? A primeira coisa é ouvir os funcionários, é entender quais são as prioridades, aonde que a dor está maior. Em segundo, é ter a representatividade, garantir que haja.
Às vezes a empresa fala, mas eu não quero montar um grupo de orientação sexual porque as pessoas não vão querer participar. Você não sabe se as pessoas vão querer participar ou não. E se as pessoas não quiserem participar, já é um sinal de que as pessoas não estão à vontade em trabalhar, em ser elas mesmas dentro da organização. Então, tem que começar. Acho que o mais importante é começar. E a gente vai aprendendo com o tempo. Nos últimos anos, a gente aprendeu muitíssimo. A gente lançou um grupo chamado ADAPT, de afinidade, relacionado a pessoas com deficiência. O grupo ganhou um corpo muito maior do que a gente imaginava inicialmente. Hoje, a gente fala muito de questões de saúde mental, por exemplo. Esse grupo traz um monte de demandas e a gente promove eventos para todos os funcionários da empresa que são um sucesso, porque é um tema que permeia todo mundo, né? Então, o principal é ouvir as pessoas e não ter receio de começar. E nisso, de ouvir as pessoas, imagino também de começar e de dar continuidade, porque você pode criar algumas coisas, uma ação, uma estratégia naquele momento. Naquele momento funcionou, você deu continuidade, mas você precisa entender se ele ainda está fazendo sentido, certo? Sim. Acho que é por aí. Precisa continuar ouvindo as pessoas para saber se você segue, se você aprimora. Isso é escutativa. Exatamente. Vou dar um exemplo, por exemplo, do programa de mentoria. A gente começou com um programa de mentoria específico para mulheres, depois estendeu para um programa de mentorias para negros e pardos. A gente tem um programa de mentoria para pessoas que estão começando no mercado de trabalho. E é impressionante ver o engajamento dos funcionários da Mastercard cada vez que a gente lança uma iniciativa dessa. Então, as pessoas elas percebem que aquilo está relacionado com o propósito delas e as pessoas encontram tempo para fazer isso além dos seus afazeres diários. Isso é muito bonito de ver, como as pessoas de fato se engajam, como isso é, inclusive, uma ferramenta de retenção, porque as pessoas sabem que na Mastercard elas podem usufruir do tempo delas também para ajudar outras pessoas. A gente tem, por exemplo, 5 dias por ano em que os funcionários podem dedicar exclusivamente para trabalhos voluntários. E a gente procura fazer isso sempre em conjunto com os grupos de afinidade, montando ações que engajam maior número de funcionários. E é muito gostoso de ver o resultado disso e como isso ajuda nas interações entre as áreas, nas pessoas conhecerem outros funcionários e no propósito de cada uma delas. Legal que você tocou nesse ponto, porque ia te perguntar o impacto aí não estou falando daquelas empresas que a gente falou no começo, né, da teoria e na prática outros 500. Estou falando realmente das empresas que criam e está na cultura, faz parte da cultura, mas o impacto disso na marca empregadora. Porque imagino que exista um impacto de todas essas ações, uma marca empregadora dizer, nossa, aquela empresa gostaria de trabalhar. Porque existe ainda, a gente tem o propósito, né? Vou trabalhar numa empresa que faz sentido para mim. Vocês sentem isso de se transformar numa marca empregadora atraente, que seja assim, eu quero essa empresa por causa dessas ações? Sem dúvida. A gente percebe que todas as ações que a gente faz e a maneira como a gente lida com a cultura da decência e com a diversidade fazem com que seja uma marca que atrai mais pessoas, mas principalmente que retém. Então, a hora que a gente olha, por exemplo, os resultados da nossa pesquisa de engajamento, a gente saiu há 3 semanas o resultado da pesquisa relativa ao último ano, 98% dos funcionários dizem ter orgulho de trabalhar na Mastercard. 98% dos funcionários dizem que indicam a Mastercard como um bom lugar para trabalhar para seus colegas e seus amigos. São os resultados então, a que gente vocês consegue conseguem ver indicadores muito claros disso. A gente vê que a gente tem 95% de satisfação com a empresa. Isso são resultados muito, muito impactantes. Legal. E, Fabi, caminhando para o final do nosso bate-papo, algo que a gente tem visto que cresceu muito, muito nas empresas são os cargos específicos de diversidade, né? O analista de diversidade,
ou uma área específica, o líder de diversidade, uma área específica de diversidade. Na sua opinião, o quanto isso é essencial? Assim, claro, vai depender do negócio, é possível você criar uma área se você tem estrutura, tamanho, se faz sentido para o negócio, mas é um tema que pode ser endereçado, deve ser endereçado por mais de uma área, né? Assim, e o RH, acredito que tem papel fundamental nisso. Eu tenho um pouco de dúvida se é importante ou não ter uma área de diversidade, porque a diversidade precisa permear todas as áreas da empresa. A diversidade não pode ser um assunto de recursos humanos ou um assunto daquela área específica de diversidade. Eu entendo que a estratégia pode ser feita de uma forma mais centralizada, mas se a liderança toda não tiver comprada com essa ideia, se a liderança toda não perceber que aquilo é sua responsabilidade, fica muito limitado. Então, a gente tem, por exemplo, na Mastercard, a gente tem um indicador relacionado a ESG e tem um componente de diversidade nesse indicador que faz parte da avaliação de desempenho e do bônus de todos os funcionários da empresa, de todos os níveis hierárquicos no mundo inteiro. E isso faz com que cada um se sinta responsável por isso. Claro que a área de recursos humanos vai ser responsável por garantir que tenha equidade salarial. A área, claro que vão ter, a gente vai definir os benefícios, mas o dia a dia faz com que a diversidade seja ou não parte da organização. Você saber que todos os líderes de pessoas e de áreas têm uma preocupação com diversidade na hora de recrutar o melhor talento para a organização, não pode ser algo ligado a uma área específica. Tem que estar em todo mundo. Tem que tomar então, é muito importante que esse seja um assunto que esteja pulverizado e distribuído como responsabilidade para todo mundo. Perfeito, Fabi. Quero agradecer demais a sua atenção, bate-papo. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Entendo que esse tipo de evento do RH Top Talk permite que a gente possa conhecer práticas de outras empresas, entender qual é a melhor forma de trazer isso para a nossa empresa. E, de novo, aqui a gente não está competindo com melhores práticas, pelo contrário, a gente quer que o máximo possível de empresas possam trabalhar a diversidade para que a gente possa evoluir como sociedade. Perfeito, que possa ser uma inspiração para muitas outras. Obrigada, Fabi. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Fiquem com a gente que vai ter muito conteúdo hoje. Até o próximo.